Olá, estudantes do nono ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 6, da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos fazer uma introdução na tabela periódica. Vamos conversar um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica, como que ocorreu a organização dos elementos na tabela que nós temos nos dias atuais. A minha até está um pouco desatualizada, os últimos elementos ali não estão com os nomes definitivos deles, estão com nomes temporários, mas nós temos 118 elementos químicos até então descritos e estudados e organizados nessa tabela periódica. Como chegou a esse resultado? É isso que a gente vai discutir um pouquinho na nossa aula de hoje. Nós vamos ver a classificação com base no número atômico e nas propriedades físico e químicas dos elementos. Então, a tabela periódica ela não está apenas organizada pelos números atômicos, como a gente comentou na aula passada. Esse tem o número atômico de 1, número atômico de 2, de 3, de 4, 5, 6. Não é apenas dessa maneira que ela está organizada. Ela também leva em conta as propriedades físico-químicas desses materiais. Como eles interagem com outros materiais, quais são as características específicas que eles apresentam. Então, são propriedades únicas e pertencentes a um grupo próximo ali de elementos. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje. Identificar como ocorre a classificação dos elementos químicos na tabela periódica, compreender a existência dos grupos dos metais, não metais e dos gases nobres. Então a gente vai dividir a tabela periódica nesses três grupos aí. E nós vamos conhecer a história das diferentes organizações dos elementos químicos. Será que sempre teve uma tabelinha bonitinha para os elementos químicos? Ou eram diferentes as suas organizações nos tempos mais remotos? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês, o penal e agora a tabela periódica. É importante que vocês tenham elas ou impressa, ou no livro, ou então naquela imagem, naquele slide lá sobre a tabela periódica. Se eu não me engano, tem um slide com as tabelas periódicas nessa aula também. Então é importante, é interessante que vocês deem um pause, tirem um print, utilizem dessa tabela periódica para compreender um pouco melhor esse assunto. Tá certo? Vamos começar? Histórico da tabela periódica. Tudo teve início com a classificação das propriedades dos elementos, conhecida na Grécia Antiga e classificados por Aristóteles. Os elementos dessa época eram o fogo, a terra, a água e o ar. Os 4 elementos. E quais as propriedades que esses 4 elementos tinham? Eles eram quentes, secos, frios ou úmidos. Então, a primeira classificação que nós temos é a realizada por Aristóteles na Grécia Antiga. Classificou esses elementos segundo as suas propriedades. Isso já é uma classificação. A primeira classificação dos reinos dos seres vivos que nós tivemos foi entre plantas e animais. Então, se mexia, animal, ficava sem se movimentar, planta. Aqui nós também começamos com uma classificação bem simples. Então, classificação dos elementos terra, fogo, água e ar. Até 1789, haviam sido identificados 33 elementos químicos. Lembrando que atualmente nós temos 118 elementos. Então, até 1789, 33 elementos químicos haviam sido identificados, os quais foram agrupados como metais, não metais e terrosos. Com a evolução do conhecimento científico, os elementos químicos começaram a ser classificados segundo a sua massa atômica. Ou seja, eles pegavam uma porção de um elemento químico puro e pesavam ele, calculavam a sua massa. Dependendo da massa desse elemento químico, ele era organizado numa tabela, ele era classificado. Lembrando que a massa dos materiais, dos elementos químicos, dos átomos, ela é a soma dos prótons e dos nêutrons que compõem esse átomo. Ou seja, se nós temos lá, relembrando, nós temos o carbono,
O carbono, ele tem número atômico de 6. Quer dizer que tem 6 prótons e 6 nêutrons. A massa do carbono vai ser 12. Se eu pegar um outro elemento, vamos sortear o lítio. O lítio, ele tem número atômico de 3. Quer dizer que ele tem 3 prótons e 3 nêutrons no seu núcleo. A massa dele vai ser de 6. E assim eles foram classificando. Opa, esse tem 6, fica antes do que tem 12 e assim sucessivamente. Essa foi uma das primeiras classificações também dos elementos. Mas levando em consideração, tinham apenas 33 elementos químicos. Então era uma quantidade limitada de elementos químicos. Eram poucos elementos químicos que foram classificados através da sua massa. Só em 1869, Dmitri Mendeleev elaborou um quadro periódico onde os 63 elementos químicos conhecidos estavam dispostos em colunas com base na sua massa atômica. Então, ele começou a relacionar ainda a massa atômica dos elementos, mas ele começou a relacionar elas com outras propriedades, agrupando esses elementos químicos em colunas específicas, próximos uns dos outros, porque eles apresentavam determinadas características em comum. Mas ele teve uma sacada diferente das outras classificações, das classificações anteriores. Ele tomou cuidado para deixar os espaços vazios para os demais elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos. Então, ele classificou os 63 elementos químicos, ele pegou uma tabela parecida com essa, tá bem diferente, mas enfim, ele pegou uma tabela e colocou os elementos químicos, os 63, que já eram conhecidos, mas ele deixou um espaço. Ele sabia que o potássio ia aqui, o cálcio ia do lado, mas ele não conhecia o escândio ainda. Então ele pulou. Ele deixou o espaço do escândio, deixou o espaço do titânio e colocou o vanádio, que era conhecido. Ele teve esse cuidado de deixar espaço para os futuros elementos químicos que seriam descobertos com o passar dos anos. Isso em 1869. Em 1913, Henri Mosellet, com o conhecimento sobre os números atômicos agora, não trabalhando mais com a massa dos átomos, mas sim com o número atômico, ou seja, o número de prótons que esse átomo tem dentro do seu núcleo, estabeleceu o conceito de periodicidade da seguinte forma. O que é um periódico? É algo que tem uma sequência definida, que é um depois do outro. Então, a periodicidade dos elementos químicos, ela segue o número atômico dele. Começando do 1, depois vem o que tem 2 prótons, o que tem 3 prótons, 4 prótons, segue essa periodicidade. As propriedades dos elementos são uma função periódica de seus números atômicos. Quer dizer que a propriedade de um elemento, ela vai variar conforme o número atômico que ele apresenta. Se ele apresenta um número atômico X, ele vai ter uma propriedade X específica. Dentro de um grupo de elementos químicos ali, elas vão apresentar propriedades físico-químicas parecidas, semelhantes. Baseado nisso, os elementos químicos da tabela periódica são organizados horizontalmente, em ordem crescente, e de seus números atômicos. Então, nós temos uma organização horizontal dos números atômicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eles estão organizados horizontalmente, seguem essa periodicidade. No horizontal, um vai ser
sequencial ao outro, um elemento químico, o número de prótons dele, certo? Com exceção daqui, que são os elementos representativos, eles seriam encaixados. A tabela periódica, para ela não ficar tão extensa, ela teria esses elementos aqui de baixo encaixados nesse pequeno espaço aqui. Então a tabela ficaria mais comprida. Mas para não precisar utilizar duas folhas A4 para organizar a tabela periódica, os elementos, esses elementos são retirados para ficar abaixo da tabela. Mas eles se encaixam nessa coluna aqui. Revendo então, como a gente já conversou nas nossas aulas anteriores. O número atômico está representado em cima do símbolo químico do átomo. Embaixo nós temos o nome desse elemento químico, do átomo em questão, e nós temos o peso atômico, um númerozinho abaixo, que é a soma da massa atômica relativa. Nessa tabela periódica que nós temos aqui, a massa do átomo está representada pela quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Geralmente, a gente vai utilizar apenas o número de prótons e de nêutrons para calcular a massa. Ou seja, se tem um número atômico de 3, quer dizer que tem 3 prótons e 3 nêutrons. A massa, o peso atômico seria de 6. Mas como aqui está considerando os elétrons, fica como 6,94. Certo? Só explicando por que o valor é diferente. A tabela periódica é dividida em 7 linhas chamadas de períodos ou séries e 18 colunas denominadas de famílias ou grupos. Então nós temos 7 períodos, 7 linhas, uma do ladinho da outra. Temos o período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos as famílias, 18 famílias, 18 grupos. Os períodos têm relação direta com o número de camadas eletrônicas que o átomo possui. Camadas eletrônicas que o átomo possui. Como isso? A primeira linha, o primeiro período, quer dizer que os átomos que estão nele apresentam elétrons apenas na primeira camada, na camada K. Os elementos, os átomos que estão na segunda linha, têm elétrons distribuídos na primeira e na segunda camada K e camada L. Os que estão na terceira linha, no terceiro período, tem 3 níveis de energia, tem 3 camadas ocupadas por elétrons. Camada K, camada L e camada M. Na quarto período tem 4 camadas ou 4 níveis de energia dos elétrons. Então, essa é a distribuição dos períodos. As famílias, as 18 famílias, elas apresentam propriedades químicas semelhantes e são divididas em elementos representativos e elementos de transição. Então, elas vão apresentar propriedades químicas semelhantes às famílias. As interações que elas vão realizar com outros elementos químicos vão ser semelhantes, incluindo a quantidade de elétrons na camada de valência, quantidade de elétrons na última camada de um átomo. Os que pertencem à primeira família, eles vão apresentar sempre na última camada de elétrons, na camada de valência, um elétron. Os que estão na segunda família vão apresentar 2 elétrons. Os que estão na 13ª família vão apresentar 3, na 14ª vão apresentar 4, na 15ª vão apresentar 5 elétrons na sua camada de valência. Então, eles têm as interações químicas que essas famílias realizam são parecidas, que os átomos que estão numa mesma família realizam são parecidas. Porque a camada de valência, os elétrons distribuídos ao redor do núcleo desse átomo têm características semelhantes. E aí nós temos que as famílias elas estão divididas em elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são os da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os de transição são os que estão aqui no centro. A família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 são elementos de transição. Os demais são representativos. Os elétrons na última camada, na camada de valência, dos elementos de transição, eles são variáveis. Podem ter um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na camada de valência. Então, varia um pouco a sua distribuição dos elétrons. Mas os demais seguem aquele esqueminha que a gente comentou. Então, aqui nós temos uma representação do carbono, oxigênio e do cloro. Percebam lá, na tabela periódica de vocês, o carbono, ele pertence à família 14. A última camada com elétrons do carbono tem 4 elétrons. Nós temos o oxigênio faz parte da família número 16. A última camada de elétrons do átomo de oxigênio tem 6 elétrons. Nós temos o último, o cloro. O cloro tem 17, o número atômico é 17, ele pertence também à família número 17. Quer dizer que a última camada com elétrons do cloro vai ter 7 elétrons. Segue esse padrão. Propriedades físico-químicas. Segundo essa classificação, os elementos químicos podem ser organizados em 3 grupos: metais, não metais e gases nobres. Os metais são sólidos em condição ambiente, com exceção do mercúrio. Têm brilho e são bons condutores de calor e corrente elétrica. Verdade? Se você pegar numa maçaneta de metal, ela vai ser boa condutora de calor, você sente ela gelada. Por quê? Porque ela está conduzindo todo o calor, retirando todo o calor da tua mão. Está conduzindo esse calor através da maçaneta. Se você pegar numa maçaneta de madeira, por exemplo, enfim, um pedaço de madeira, ele já não vai ser um bom condutor, tão bom condutor de calor quanto os metais. Você vai sentir a madeira, entre aspas, mais quente, porque ela não vai conseguir conduzir o teu calor, o calor da tua mão. Os não metais, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos. Eles podem ser e são maus condutores de calor e de eletricidade. Então, diferente dos metais, eles não conduzem calor e eletricidade com facilidade, são maus condutores. E os gases nobres são encontrados no estado gasoso, apresentam grande estabilidade química. Os gases nobres, eles fazem parte dessa última família da tabela periódica. Essa é a família dos gases nobres. Esses gases, são todos gases, todos esses elementos são encontrados na natureza na forma de gás. Esses gases, eles não são tão fáceis de realizarem uma reação química. Eles apresentam grande estabilidade química. Eles não vão interagir com outros elementos, eles geralmente ficam isolados na deles, só eles. São os nobres, que não se misturam com qualquer um. Então, são poucos os elementos que reagem com os gases nobres, porque eles têm essa estabilidade química específica da família. Aí nós temos os nomes das famílias. Família número 1, metais alcalinos. Família número 2, metais alcalinos terrosos. Família 3, metais de transição. Família 4, família do boro. Então, perceba a divisão de metais para os outros, os não metais. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, dos halogênios e dos gases nobres. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anota bastante coisa. Quanto mais vocês anotarem, mais vocês vão gravar na mente de vocês sobre o assunto. Realize os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.